A paz do Senhor para a igreja, amém? Vamos ler a palavra do Senhor. Evangelho de João, capítulo 8. Oh, meu querido, obrigado. Perdão. Capítulo 8, versículo 34. Quem achou diz amém. Diz assim a palavra do Senhor. Respondeu-lhe Jesus, dizendo: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Versículo 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Amém. Pai, nós te agradecemos por esta palavra, te agradecemos por este dia, que o Senhor possa continuar a falar ao nosso coração. Nós ansiamos, desejamos a tua presença em todo o tempo, repreendemos todo espírito contrário ao teu agir, declaramos com fé, Pai, este lugar pertence ao Senhor, que a tua glória reine no meio do teu povo, em nome de Jesus. Amém. Podeis tomar assento? Hoje é a quinta semana, se não me engano, se o Aládio me corrija se eu estiver errado, é a quinta semana da campanha Libertos para Recomeçar. É um culto onde a ênfase está dentro do contexto da libertação. E uma das coisas que às vezes trava o nosso crescimento, uma das coisas que trava a nossa evolução espiritual, o nosso desenvolvimento espiritual, é quando nós não identificamos em algumas áreas da nossa vida algumas questões que constantemente nos travam, constantemente nos impedem de avançar, de crescer. O grande avivamento que nós estamos esperando para a igreja contemporânea, ele começa a partir do momento que a igreja identificar áreas que precisam ser curadas, áreas que precisam ser saradas, áreas da nossa vida que precisam ser libertas. Nós precisamos viver a libertação. Há um tempo atrás, nós aprendemos que libertação, esse processo de libertação, é para crente. Quem está no mundo não viverá libertação antes que se converta e busque a palavra de Deus. A gente imagina que libertação é para aqueles que estão chegando, né? Estão se convertendo e vai cair, e vai ter demônio, e não sei o quê. Mas o processo de libertação, na verdade, vai acontecendo na vida do crente quando nós conhecemos a palavra de Deus. Qual é o grande desafio do homem? O grande desafio do homem, o grande desafio do crente é identificar na sua vida questões que precisam ser curadas, restauradas. E o grande mal hoje, o grande câncer espiritual chama-se pecado. Se você ler o livro do Gênesis, você vai ver que Deus vai criar todas as coisas, né? Vai criar todo o universo, toda a cosmologia, mas quando ele cria o homem, ele vai deixar bem claro que o homem é a sua obra-prima, aquilo que ele fez com todo o seu amor, com todo o seu coração. E logo no Éden, após toda a criação e após a Bíblia revelar este grande amor de Deus na criação do homem, nós já vamos encontrar a primeira batalha espiritual acontecendo. Nós temos um inimigo constante. E lá no Éden, esse inimigo vai adiante desse primeiro casal, dessa primeira família, e vai tentá-los. Né? A gente costuma falar, falar que Eva, né, vai ser a vítima ali da investida de Satanás, mas na verdade o processo está acontecendo no casal com a família. E ali vai gerar o quê? Desobediência, pecado. E onde entra o pecado, entra a morte. Por isso, Jesus está aqui ensinando, Jesus está aqui falando, discursando, pregando. Ele vai dizer, olha, em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado.
Mas se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Olha, interessante, porque Jesus nos remete a Gênesis capítulo 3, versículo 15. Porque ali Deus já tinha dito exatamente o que Jesus está repetindo aqui. Que ele nasceria, que a semente da mulher, né? Que o fruto da mulher nasceria e pisaria a cabeça da serpente. Então a primeira coisa que a gente precisa entender, nesse processo de libertação, nós temos que ter um encontro pessoal com Jesus. O encontro pessoal com Jesus não é um encontro pessoal com uma igreja evangélica, não é um encontro pessoal com a denominação evangélica, não é um encontro pessoal com uma religiosidade, não, é um encontro pessoal com Cristo, um quebrantamento, um entendimento de quem nós somos com Cristo e de quem Cristo é na nossa vida. Às vezes nós encontramos crentes ioiô, ano após ano, crente ioiô, ora embaixo, ora em cima, ora embaixo, ora em cima, porque ainda não entendeu quem ele é em Cristo Jesus, ou quem é Jesus na vida dele. O crente ioiô é aquele crente que um dia está cheio da unção de Deus, no dia seguinte já está xingando, pecando, resmungando, reclamando, fazendo tudo aquilo que não agrada a Deus. O crente ioiô é aquele que simplesmente não entendeu ainda que o que Deus tem para a nossa vida é algo constante. O Espírito Santo deseja habitar na nossa vida constantemente, nos direcionar, nos dirigir, nos fortalecer, revigorar as nossas forças. Não estou dizendo que nós não temos momentos difíceis, de grandes dificuldades na vida, porque isso é comum a todos. Desde que existe o homem, ele passa pelos dias maus, mas o Senhor é poderoso para transformar a nossa vida, a nossa história, o nosso caráter. Ele é poderoso para transformar aquilo que nós identificamos como sendo aquela pedra de tropeço que não deixa a gente avançar. Não deixa a gente crescer, não deixa a gente chegar à maturidade. Quando a gente pensa que está indo, a gente cai. Quando a gente pensa que está indo, porque nós não entendemos ainda esse processo. Se o Filho vos libertar, é Jesus, não é a oração poderosa de um irmão, que bobagem. Não é a oração poderosa de um profeta, que bobagem. É a sua vida com Deus, porque o teu irmão não pode provocar na sua vida libertação. É você e Deus, é você e Jesus. Claro que nós não abrimos mão da oração, claro que nós não abrimos mão da intercessão. Mas o que eu estou dizendo, que tem pessoas que estão esperando alguém orar por ele ser liberto, mas a libertação é: eu quero servir a Deus, eu quero servir a Jesus. E qual é a área da minha vida que eu preciso colocar em ordem? Qual é a área da minha vida que precisa passar por essa cura, por essa libertação? Não adianta, tem pessoas que estão varrendo para debaixo do tapete aquilo que precisa ser colocado diante do Senhor. A Bíblia diz em Provérbios que os olhos do Senhor estão por toda parte. O Senhor conhece. Mesmo que tem momento que a gente joga para baixo do tapete a poeira da nossa vida, aquela poeirinha ali está sendo acumulada e ela está te impedindo de crescer, ela está te impedindo de ser feliz, ela está te impedindo de entender o mundo espiritual, a complexidade e o que Deus quer fazer na sua vida no mundo espiritual. Se você quer recomeçar a sua vida com Deus, você precisa identificar qual a área da sua vida que precisa passar por essa libertação. Não adianta nós trazermos temas. Eu quero dizer para você que quando nós reconhecemos o quanto precisamos de Deus, o quanto precisamos colocar a nossa vida diante do Senhor, eu não estou dizendo que nós não seremos Superman. Não estou dizendo que nós seremos imbatíveis no sentido da nossa condição. Não. O homem tem a natureza pecaminosa. Ele trava uma batalha todos os dias. O apóstolo Paulo, escrevendo a 1 Coríntios, ele vai dizer que aquilo que ele não quer, ele faz. Aquilo que ele quer, ele faz. Aquilo que ele não quer, ele faz. Não é assim? Há uma batalha entre a carne e o espírito.
Mas lá em Romanos capítulo 8, primeiro versículo, diz assim, ó, portanto, nenhuma condenação está para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. A grande questão é que a nossa natureza humana, quando a Bíblia fala de carne, está falando da natureza humana, ela tende a ir contra o Espírito, e se você der vazão, se você der lugar para essa área da sua vida, crente ioiô, um dia vai estar falando em mistério e no outro dia vai estar fazendo aquilo que não agrada a Deus. Deus está nos chamando a um avivamento espiritual, e não há avivamento sem santificação inicial, não há avivamento sem um processo de libertação na vida do crente, porque esse avivamento é o entendimento de uma liberdade no espírito. Eu quero viver o avivamento, então seja santo. Eu quero viver o avivamento espiritual, eu quero os dons, o mistério, eu quero falar em línguas, então seja santo. Então deixe o Espírito Santo trabalhar na sua vida. Então feche a boca nos momentos que você sabe que a sua língua está proferindo coisas que não agradam a Deus. Então vai lá para Gálatas 5 e busque o fruto do Espírito. Comece a entender que existe sim duas forças agindo naturalmente na nossa vida: a carnal e a espiritual. Há um processo acontecendo diariamente, há uma luta sendo travada diariamente. Deus usa pessoas para nos abençoar, mas Satanás usa pessoas para nos contaminar. Você acha que vai aparecer aquele demônio horrível na sua frente para te incentivar a cometer o pecado? Ou você acha que vai aparecer aquele Satanás chifrudo para você, para te incentivar a cometer algo terrível contra Deus? É claro que não. Por isso o apóstolo Paulo vai ensinar, vai nos dizer: as más companhias corrompem os bons costumes. O diabo tem os seus, embora Deus tenha também aqueles que irão nos abençoar. Homens e mulheres de Deus, intercessores. A grande questão é, se eu quero recomeçar uma vida com Deus, se eu quero dar um ponto final em tudo que eu vivi até aqui e não acrescentou, se o meu resultado até aqui tem sido mediano, se o meu resultado até aqui tem sido fraco, frágil, não tem fruto, eu quero recomeçar minha vida com Deus, então eu preciso identificar qual a área da minha vida que eu preciso passar por libertação. E tem, irmãos, e tem. Do bispo ao mais humilde irmão, tem áreas da nossa vida que precisam ser colocadas no plumo. Tem áreas da nossa vida que precisam passar pelo concerto com Deus. Tem áreas da nossa vida que precisam passar pelo mover do Espírito Santo. É maravilhoso nós termos os cultos cheios da unção de Deus, e você se levantar na glória de Deus, glorificar, falar em línguas, profetizar. É maravilhoso. Eu creio nesse avivamento de Deus para a nossa vida. Mas muitos de nós não conseguimos nem dar um glória a Deus, porque o nosso coração está pesado. E uma das coisas que a gente pode identificar, tudo que traz peso, tudo que nos para diante de Deus, tudo que nos trava diante de Deus, chama-se pecado. Não existe outra força. Por isso o profeta Isaías vai dizer que se eu estiver errado, me corrija, as iniquidades que nos separam de Deus. O que nos separa de Deus, do avivamento, da glória de Deus, do mover espiritual, são as iniquidades, são aqueles pecados que nós tomamos por estimação e colocamos ele diariamente na nossa vida, e nós ouvimos a palavra, e nós ouvimos Deus falando, e Deus fala, e Deus traz cura, e Deus traz maravilha. Maravilha está acontecendo, e eu estou frio diante de tudo que está acontecendo. Tudo nos mostra para a volta de Jesus. Todos os fatos, sejam eles naturais, cosmológicos, sociais, políticos, tudo nos identifica que a palavra de Deus está se cumprindo, e nós continuamos frios no nosso pecado, porque o pecado traz isso na vida do homem. O pecado nos distancia de Deus, o pecado fere aquilo que é de Deus em nós. Por isso, esta noite, o que é libertação? É buscar em primeiro lugar a vontade de Deus. É você entender que a tua vontade, humanamente falando, será prejudicial ao seu espiritual.
E só é possível viver uma verdadeira libertação quando eu quero. Tem isso. Se você quiser, você vai viver maravilhas com Deus. Quando a gente quer, quando a gente está disponível, quando a gente fala, eu quero viver, e se eu quero viver a vontade de Deus, eu nego a minha vontade. E se eu quero viver o propósito de Deus, eu começo a rejeitar aquilo que é humanamente carnal, aquilo que quer roubar a parte de Deus na minha vida. Quando nós nos convertemos, nós vivemos o novo nascimento, que a teologia chama, a teologia vai chamar de regeneração. Nós chamamos de novo nascimento, nascido de novo. Regeneração é essa transformação. Conhecereis a verdade vos libertará, é um processo. Você começa então a se deparar com a palavra de Deus, e aí você vai ir para o primeiro passo após a regeneração. Acontece simultaneamente a regeneração, a justificação e a adoção. A regeneração, o novo nascimento, conhecia Jesus, tenho consciência do meu pecado, me arrependi dos meus pecados, aceitei a Jesus, sou um perdido, sou um pecador, preciso de Jesus para perdão dos meus pecados, para salvação. Novo nascimento, justificação, um ato de Deus, pela graça de Deus, que me justifica pelo sangue de Jesus derramado na cruz. Adoção, não sou mais criatura, agora eu sou filho. Filho de Deus. Após esse processo vai acontecer a santificação inicial. É aquele primeiro contato com a palavra de Deus, e a gente sabe, olha, roubar é pecado, fofocar é pecado, falar palavrão é pecado, prostituir é pecado, beber é pecado, e você começa a identificar, porque a palavra de Deus está chegando na sua vida, e você começa, olha, eu quero colocar a minha vida no plumo, eu quero obedecer a palavra de Deus. E você vai colocando a sua vida na palavra de Deus. E aí vai começar a acontecer a batalha espiritual. Porque você tem um inimigo, meu irmão. Um inimigo que quer te prejudicar. Espiritualmente falando, ele quer passar a rasteira em você. Não brinca com fogo. Não é assim que os nossos pais falavam quando a gente era criança? Não brinca com fogo. Satanás quer passar o rodo em você. Ele quer destruir tudo que Deus quer construir na sua vida. Foi assim que ele fez no Éden. Foi assim que ele chegou para aquele primeiro casal. Foi assim que ele trabalhou. Porque o homem é obra-prima de Deus, não está lá no Gênesis. Deus criou todas as coisas, mas quando Deus vai criar o homem, olha, isso é muito bom. É excelente. Em outras palavras, Deus estava declarando o amor ao homem, a sua obra-prima. Satanás então fica irado, e a partir daí ele começa com toda a sua força querer destruir a vida do homem. Inimizades, porfias, tanta coisa que ele vem injetando. A Bíblia, quando fala que o mundo jaz no maligno, é o sistema dominado por Satanás. São esferas, são ações demoníacas que estão a todo tempo agindo, e a gente precisa entender que é real. O mundo espiritual é tão real quanto o mundo físico. Assim como Deus usa pessoas para nos abençoar, Satanás usa pessoas, e é o sistema. O mundo jaz no maligno. Não é a criação de Deus, não. O que Deus criou é perfeito. Quem é Satanás para ser dono daquilo que Deus criou? É um sistema corrompido, é o pecado tentando trazer na vida do homem tragédias que possam desestruturar, danificar totalmente a vida do homem. Mas nós precisamos ter atitudes concretas. Se eu conheço a palavra, se eu quero a Jesus, você quer a Jesus, você quer servir a Jesus, você quer servir a Deus, então você precisa ter atitudes concretas. Primeiro, você tem que reconhecer. Você tem que reconhecer. Reconhecer as suas faltas, reconhecer os seus erros.
Reconhecer as suas mazelas. Obrigado, Ana. Reconhecer e admitir que você precisa de ajuda e ajuda de Jesus para ser liberto, para ser curado, para ser restaurado. Enquanto você não for humilde o suficiente de reconhecer, eu preciso de Jesus, eu preciso que Jesus me cure, me restaure, opere na minha vida, eu preciso da ajuda de Deus, eu preciso do Espírito Santo de Deus, mas isso não é de uma forma como se estivesse pousando como alguém, não, é com humildade, sabe, é humildade. É você ter um coração quebrantado, é você chegar diante de Deus, eu quero esse Deus, eu quero servir esse Jesus, eu quero aplicar essa palavra ao meu coração, eu quero viver libertação na minha vida, seja lá qual for a área da sua vida que está sendo impactada, que está sendo bombardeada por Satanás. Tem pessoas que não crescem na área financeira e não conseguem entender, há uma área travada e as pessoas não conseguem entender. Quando a Bíblia fala sobre ofertar, sobre devolver o dízimo, batalha espiritual na área financeira. Estou dando um exemplo. Mas são tantas outras coisas que vão acontecendo na nossa vida e a gente vai tocando, não, vamos levando a vida, é assim mesmo e tal. Se você quiser viver a libertação, você precisa aplicar a palavra de Deus na sua vida 100%. Por isso eu citei esse exemplo para você. Você quer Jesus? Coração contrito, humilde. Humildade. Humildade. Qual a área da sua vida que está precisando ser impactada? Seus relacionamentos estão sendo prejudiciais. As más companhias corrompem os bons costumes. Você está sendo bombardeado por pessoas. Você conhece a palavra de Deus e está deixando pessoas influenciar a sua vida. Você conhece a Jesus, você sabe quem é Jesus, quem é a palavra de Deus, você sabe o que é céu e o que é inferno, e você está deixando pessoas influenciar a sua vida, a direção da sua vida, a sua eternidade. Porque, como eu disse no início, Deus usa pessoas para nos abençoar, mas Deus usa pessoas para nos levar para o inferno. Segundo, se eu então reconheço as minhas mazelas, as minhas necessidades, as minhas faltas, os meus pecados, e se eu quero buscar em Jesus, eu chego então diante dele com o coração quebrantado, mas eu preciso pedir perdão dos meus pecados, eu preciso de arrependimento. Arrependimento não é um sentimento de culpa, arrependimento não é um remorso, arrependimento é um nojo, é um constrangimento, é algo que você vai sentir no teu coração, que você vai ter pavor daquilo que você fez, por mais simples, humanamente falando. Porque às vezes a gente costuma colocar o pecado, né, de pecadão e pecadinho. Não, uma coisa simples que você fez, que é pecado, você faltou, você errou. Mas é confessar o seu pecado ao Senhor. 1 João, capítulo 1, versículo 9. Se nós confessarmos ao Senhor os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda iniquidade. É chegar diante do Senhor e abrir seu coração e confessar o seu pecado. Não há libertação sem confissão, sem humildade, sem atitude. Terceiro, nós precisamos nos submeter a Jesus, nós precisamos declarar que Ele é o Senhor da nossa vida e colocar essa área da nossa vida diante dEle e reconhecer a autoridade de Jesus. Tiago capítulo 4, versículo 7, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. E ele fugirá de vós. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, ele fugirá de vós. Não é porque você é Superman, não, é porque Deus é poderoso e o Espírito Santo habitando em vós, ninguém pode te parar.
se você está cheio do Espírito Santo, se você tem Cristo na sua vida, e se você está comprometido com a palavra do Senhor, você está se sujeitando, pois, a Deus, você está resistindo ao diabo, ele vai fugir de vós, porque a autoridade do Senhor está sobre a sua vida. É assim que Deus faz. Quarta atitude, renúncia. Você quer recomeçar a sua vida com Deus, você quer reestruturar a sua vida com Deus, o seu ministério, a sua vida pessoal, a sua vida espiritual, renúncia ao pecado e à influência do diabo. Rejeitando sua influência e a sua mentira. Escolher crer na verdade. João, capítulo 8, versículo 31 e 32. Jesus dizia, pois, aos seus discípulos, Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não é crer na palavra hoje, e amanhã fazer a sua vontade. É se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. No dia bom, no dia mau, na dificuldade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Atitude, renúncia ao pecado, às mentiras de Satanás. Como eu disse, Satanás não vai aparecer para você com um chifrão, igual esses filmes de terror, né? Toma aqui e fala, não, vai ser sutil. O prato é bonito, o prato de lentilhas é bonito, chamativo. A forma de Satanás chamar a sua atenção é sutil. O diabo quer destruir a minha vida, a sua vida. O diabo quer destruir a sua família, a minha família. Você pode ter certeza disso. O diabo é o inimigo número 1 das famílias, da sua vida. E ele vai sempre tentar contra a vida do homem. Daqueles que estão buscando a Deus. Sabe o que acontece? Parece que quando a gente fala da batalha espiritual, parece que a gente está falando de um filme, de ficção. Tem crente que nem acredita mais nisso. Aí fica fácil, uma presa fácil, para Satanás passar a rasteira. O diabo tem as suas influências, como eu disse, através de pessoas incrédulas, não tementes a Deus, que são usadas por Satanás. Mas Deus tem os seus, mas Deus tem a sua palavra, mas Deus nos enviou o seu Santo Espírito para que pudéssemos então ter a consciência do quanto podemos vencer nesse mundo espiritual e viver uma vida com Deus, porque Jesus é a fonte, é Jesus. Sempre haverá ataques do inimigo. Você quer recomeçar a sua vida com Deus? Leve a sério. Leve a sério a sua vida espiritual. Busque a palavra do Senhor. Consagre a sua vida, ore. Tire coisas da sua vida que estão te prejudicando. Coisas que estão te prejudicando. Coisas do cotidiano. Sabe? Coisas que hoje estão dentro do campo do nada a ver. As coisas do nada a ver estão levando os crentes ao pecado, a se afastar de Deus e a não viver o avivamento espiritual. Porque o Senhor, o Espírito Santo, não habita em lugar que não esteja preparado. Sabe? O nada a ver está roubando, está tirando o coração do homem de viver uma vida com Deus. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. 1 Coríntios capítulo 10.
versículo 13. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também o escape para que possais suportar. Fiel é o Senhor. Sabe? É demais para mim, não vou suportar. Não. Deus está contigo. Sabe? O Espírito Santo está contigo. Não virá tentação sobre-humana. Você tem como dizer não. Você tem como dizer não e buscar as coisas de Deus. Deus te capacita, o Espírito Santo de Deus te capacita para você dizer não. Se você quer recomeçar uma vida com Deus, se você quer ser um crente avivado, se você quer viver e buscar os dons espirituais, se você quer sentir prazer em adorar a Deus, se você quer ter prazer em ler a palavra de Deus, se você quer ter prazer em estar na casa de Deus, então deixa o Espírito Santo tratar a sua vida, deixa o Espírito Santo trazer ao seu coração aquilo que precisa ser mudado, aquilo que precisa passar pelo crivo do Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo de Deus, ele nos convence do pecado, do juízo e da justiça. Ele nos traz a consciência daquilo que está nos impedindo de crescer espiritualmente, daquilo que está travando a nossa maturidade, daquilo que está travando o nosso crescimento. Nós sabemos disso, irmãos. Nós temos consciência daquela área da nossa vida que está nos impedindo de avançar e de viver um avivamento espiritual. E sem avivamento espiritual, será muito difícil encararmos os últimos dias, porque sobremodo virá sobre a igreja tempos difíceis, e você precisa ser cheio do Espírito Santo para suportar os dias maus. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. É tempo de santificação, é tempo de renovação, é tempo de recomeçar uma vida com Deus, uma vida séria, uma vida comprometida, porque enquanto você estiver como o crente ioiô, Satanás vai cirandar na sua vida e vai te impedir de viver e de entrar na eternidade com Deus. Entenda isso. Nós não estamos falando de coisas terrenas, nós estamos falando daquilo que está em jogo, a nossa eternidade com o Senhor. Libertação é verdadeiramente viver uma vida arraigada na palavra de Deus. Diariamente precisamos ter a consciência de onde precisamos colocar no altar do Senhor a nossa vida. Todos nós. Você precisa entender que maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Às vezes nós temos conhecimento de tamanha batalha que está sendo travada. Jovens crentes que estão indo para os campos universitários e chegam lá, se sentem isolados, porque eles precisam continuar servindo ao Deus vivo, e muitas das vezes eles não são aceitos naquele ambiente. E nós temos ouvido testemunho de jovens crentes que permanecem com fidelidade ao Senhor. É melhor ser rejeitado pelo homem do que não agradar a Deus. Cada dia mais difícil, cada dia mais apertado, mais estreito. A única solução para a minha vida e para a sua vida é ser cheio do Espírito Santo. A única solução para a minha vida e para a sua vida é buscar as coisas do alto. O pecado nos levará para o inferno. Mas se Jesus nos libertar, verdadeiramente seremos livres. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Maior é o que está em vós. Vou entrar na conclusão. Batalha espiritual é coisa séria, é real. O diabo veio para matar e destruir. A arma que ele usa, o pecado, destrói a sua vida, a sua alegria, sua autoestima, destrói a sua família, destrói vidas. Mas a Bíblia diz que Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância.
Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Não são coisas conquistadas, as pessoas confundem isso. Ele está falando aqui de vida espiritual. Vida abundante, inicialmente, é vida com Deus, que vai trazer uma amplitude. É vida espiritual. Ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Sabe aquele crente que passa pela prova, está sorrindo, está alegre, está feliz? É vida em abundância. Sabe aquele crente que está sentindo dor, está glorificando a Deus? É vida em abundância. Sabe aquele crente que está sendo pisoteado, mas continua de pé, glorificando a Deus? É vida em abundância. Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Se você quer recomeçar a sua vida com Deus, eu concluo aqui. Leve a sua vida espiritual a sério. É a 5ª semana. Libertos para recomeçar. Qual a área da sua vida que precisa estar no altar hoje, meu irmão? Eu sei qual é a área da minha vida que precisa estar no altar. Nós temos consciência disso, porque o Espírito Santo nos traz essa consciência. Ele nos ensina, Ele fala conosco, Ele nos corrige, Ele nos chama atenção. Cuidado, olha onde você está indo, olha o caminho que você está adentrando. Você está morrendo espiritualmente, você está caindo cada dia mais. O Espírito Santo fala conosco diariamente, Ele trata conosco. Mas eu não ouvi, pastor, o Espírito Santo. A sua consciência muitas das vezes está tão cauterizada que Ele está falando, você está entendendo, mas você nem sabe que é o Espírito Santo. Corações cauterizados. Coração cauterizado é o coração que não importa mais com o pecado, tanto faz como tanto fez. Ouve a palavra, louva a Deus, participa do culto, mas está com o coração cauterizado. Meu irmão, minha irmã, hoje é dia de libertação, hoje é dia de santificação, hoje é dia de você sair desse lugar cheio do Espírito Santo, da unção do alto sobre a sua vida. Não é porque eu estou dizendo não, é porque eu tenho a convicção de que o Espírito Santo está tratando as nossas vidas esse ano. O Senhor está nos dando a oportunidade esse ano de colocar a nossa vida no prumo, de começar a caminhar para o céu, de olhar para a eternidade, de olhar para Jesus, de olhar para o mundo espiritual e entender que Ele tem coisas maiores para nós, coisas que este mundo não pode substituir. As alegrias deste mundo são passageiras, mas as promessas do Senhor são eternas, e o que o Senhor tem para a minha vida e para a sua vida é a eternidade. Mas a começar dessa vida, Ele traz paz, Ele traz alegria, Ele traz confiança, Ele traz fé, e nós viveremos amplamente a alegria do Senhor neste lugar, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Então esta noite, meu irmão, saia daqui cheio da unção de Deus. Não volte para sua casa colocando o seu pecado debaixo do tapete, mas venha para o altar do Senhor e diga: Senhor, eis-me aqui, cura o meu coração, cura as feridas, trata a minha vida. Eu quero recomeçar a minha vida, eu quero recomeçar o meu ministério, eu quero recomeçar. Senhor, eu quero hoje começar uma vida contigo de forma séria, concreta, de forma real. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo está dizendo à igreja. Nós viveremos os últimos dias. São os últimos dias, irmãos. Nós temos uma guerra há mais de um ano, caminhando para uma guerra continental. Que Deus tenha misericórdia. Nós temos sinais no tempo que está batendo nos nossos olhos, nós não estamos vendo. Jesus está voltando, as coisas estão acontecendo. Não há tempo para perder, não há tempo para deixar para amanhã. Coloque a sua vida no altar. Olha, o Senhor não nos exclui, Ele não nos condena, Ele simplesmente nos chama a uma novidade de vida. Ele simplesmente nos chama a vivermos e a mergulharmos na sua presença. Deixa eu te falar uma coisa. A arma de Satanás é o pecado.
Mas a arma mais poderosa é de Jesus, é o perdão dos pecados. Ele é poderoso para perdoar pecado, para transformar a nossa vida. Enquanto o diabo tenta destruir, Jesus Jesus vem consertar, Ele vem transformar, Ele vem restaurar. Então seja cheio do Espírito Santo. Fica de pé, igreja. Seja cheio do Espírito Santo. Busque as coisas do alto. Não deixe nada roubar aquilo que é de Deus na sua vida. Não deixe nada roubar aquilo que é de Deus na sua vida. Como está a sua vida hoje? Quer recomeçar com Deus? Essa é a oportunidade. É o ano profético de recomeçar. É o ano profético de recomeçar. Quem sabe esta noite Deus está chamando a sua atenção. Volte a ler a minha palavra. Volte a dobrar o joelho a orar. Volte a orar por sua casa. Volte a orar pelos seus pais. Volte para o seu ministério. Comece a envolver com as coisas espirituais. Comece a envolver na obra de Deus. Quem sabe o Senhor está dizendo: hoje é tempo de recomeçar. Hoje é tempo de recomeçar. Uma vida santificada, uma vida restaurada. Que o Espírito Santo esta noite possa atrair o seu coração ao altar, porque no altar do Senhor é lugar de arrependimento, no altar do Senhor é lugar de cura, mas no altar do Senhor é lugar de transformação de caráter, no altar do Senhor é lugar de libertação, porque a libertação é atitude. Eu quero viver uma vida com Deus, uma vida santa com Deus. Por isso esta noite, meu irmão, saia do seu lugar e diga: Senhor, eu quero voltar para casa hoje, mas eu quero voltar declarando com os meus lábios que o Senhor é o meu Deus, que o Senhor é o meu refúgio, que o Senhor é o meu Deus, que o Espírito Santo habita na minha vida. Eu quero te convidar, meu irmão, esta noite. Saia do seu lugar, deposite a sua vida no altar, dobre o seu joelho no altar, porque você verá o mover do Espírito Santo neste lugar sobre a sua vida. Aleluia. Levante as suas mãos e adore ao Senhor. Há um Espírito de Deus neste lugar. É o Espírito Santo. A tua voz obedecer, seguir os teus passos. Oh, aleluia. O Espírito Santo vai encher esse coração de paz esta noite. O Espírito Santo vai encher o teu coração de paz esta noite. A sua família no altar, o seu filho no altar, o seu pai no altar, a sua mãe no altar. Oh, aleluia. Não tem causa perdida. Você que parou de orar pelo seu pai, pela sua mãe, pela sua filha, pelo seu filho, aí o Espírito Santo está dizendo: olha, não há causa perdida para Deus. O Senhor está aqui e Ele vai usar a sua vida. Hoje é noite de cura, hoje é noite de restauração, hoje é noite de libertação. Aleluia. Sobre mim, mas que abundância. Vem Espírito Santo sobre este lugar. Vem Espírito Santo sobre as nossas vidas. Encha-nos, Senhor, com a tua presença. Encha-nos, Senhor, com a tua presença. Ah, Senhor, enche o vaso. Ó Deus, que possa haver, Senhor, cura, que possa haver libertação, que possa haver arrependimento. Ó Deus, mas que possa haver avivamento espiritual. Avivamento espiritual. Que esta igreja local possa viver o derramar do teu Espírito, Senhor. Que esta igreja local possa viver o derramar do teu Espírito, Senhor. Em nome de Jesus, derrama, Senhor, derrama sobre as nossas vidas. Derrama, Senhor. Venha, Espírito Santo, venha sobre este lugar. Oh, aleluia. Se o meu coração se achar sempre puro e fiel a ti, se a tua vontade sempre for o meu prazer, o deserto então será manancial, sem medida fluirão sobre este lugar. Eu quero te convidar, você que quer representar alguém, a sua família. Se você trouxe alguma foto, vem para o altar, represente a sua família no altar. Nós vamos orar pela cura. Nós vamos
vamos orar pela cura. Essas fotos que foram colocadas na mesa estão representando essas pessoas. Nós vamos orar. Há um doce Espírito neste lugar. Oh, aleluia. É o Espírito Santo. Aleluia. Deus opera na nossa vida. E Ele é poderoso para visitar a sua casa agora, meu irmão. Ele é poderoso para visitar a sua filha, o seu cônjuge. Deus vai te usar tremendamente. É tempo de recomeçar. Deus está te chamando, meu irmão. É tempo de recomeçar. É tempo de recomeçar uma vida com Deus concreta. É tempo de viver o avivamento espiritual. É tempo de abandonar o pecado. É tempo de abandonar, de rejeitar aquilo que está te atrapalhando de crescer, de viver a maturidade. Oh, aleluia. Pai, nós estamos no teu altar esta noite e nós colocamos as nossas vidas, confessamos a ti, Senhor, os nossos pecados. Oh Deus, cada um dos meus irmãos ouviram a tua palavra e chegaram ao teu altar conscientes, ó Pai, daquilo que é necessário diante da tua presença. Perdoa-nos, Senhor, os nossos pecados. Perdoa, Senhor, as nossas faltas. Queremos viver uma vida com o Senhor. Queremos ser cheios da tua presença. Queremos crescer. Queremos avançar. Queremos frutificar. Venha, Espírito Santo. Venha tomando os nossos corações esta noite, a nossa vida. Venha tirando todo o peso. Venha curando a alma. Venha curando o físico. Venha curando, ó Deus querido, a nossa vida por inteiro. Venha curando, Pai, em nome de Jesus. Que através da nossa vida a nossa casa seja alcançada. Que através da nossa vida, Deus, a nossa família possa ser edificada. Que através da nossa vida, ó Deus, tantas outras vidas possam reconhecer que Jesus é o Senhor. Nos ajuda, Espírito Santo, a vencer dia após dia. Porque, Pai querido, a tua palavra diz no livro de Romanos que nós somos levados ao matadouro todos os dias como ovelhas. Pai, nos ajuda. Ó Deus, nos ajuda a continuarmos como ovelhas, mesmo no dia mau, mesmo no dia complicado. Senhor, nos ajuda. Espírito Santo, que possamos sujeitar a Deus. Oh, aleluia. Queremos sujeitar a Deus, queremos resistir ao diabo e ele fugirá de nós, diz a tua palavra. Renunciamos o pecado, renunciamos a influência do diabo, renunciamos, ó Pai, toda artimanha de Satanás que tem tentado nos travar, nos impedir de santificar a nossa vida, de sermos cheios do teu Espírito, de termos paz no coração. Nos ajuda, Espírito Santo. Dependemos do Senhor. Dependemos de ti, Espírito Santo. Venha sobre a nossa vida. Batiza com fogo. Renova os corações. Sabemos que a nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue, mas contra principados e potestades. Ó Deus, que o Senhor possa nos livrar, nos guardar da retaliação do inimigo. Mas que o Senhor possa nos dar sabedoria, estratégia, para dentro da tua palavra, em conformidade com a tua palavra, vencermos as astutas ciladas do inimigo. Toma as nossas vidas, toma a nossa casa. Ó Deus, há fotos que estão sendo apresentadas nesse momento, representando pessoas, representando famílias. Pai, em nome de Jesus, visita agora. Visita agora este jovem, visita agora esta jovem, visita agora este homem, visita agora esta mulher, visita agora este lar. Toca com poder e glória. Deus, tu és poderoso para curar, para libertar, para santificar, para salvar o perdido. Oh Senhor, nós clamamos como igreja de Cristo. Visita agora, Senhor, e opera grandemente, em nome de Jesus. Que possamos ouvir testemunhos daquilo que o Senhor está fazendo, para a glória do teu nome, para a glória do teu nome. Oh Senhor, nos ajuda. Há ministérios que precisam se erguer, mas que seja erguido pelo Senhor. Há ministérios que precisam ser renovados. Há dons que estão congelados, paralisados, que precisam ser ativados. Ativa, Espírito Santo, esta noite. Ativa, ó Deus, dons, ó Deus, dons espirituais. Ativa, Senhor. Levanta pregadores, intercessores, homens
e mulheres que irão pregar a tua palavra. Ó Deus, pessoas que estão chegando no teu altar esta noite, que têm dons e talentos, mas que estão parados. Espírito Santo, ativa esta noite o chamado. Ó Deus, o teu chamado. Ativa esta noite o teu chamado neste coração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós oramos, Pai, e cremos na vitória. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor, meu irmão. Dê um abraço apertado na pessoa que está ao seu lado. Em nome de Jesus, e profetiza. Profetiza maturidade, profetiza cura, profetiza salvação, profetiza crescimento, profetiza. Em nome de Jesus, há poder no nome de Jesus. Neném. Amém, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Queria dar alguns anúncios rapidinho. Sexta-feira agora, às 8 horas da noite, terá reunião para a formação do calendário. E o pastor pediu para todos os departamentos, os líderes de ministério e departamento, para estarem presentes sexta-feira, às 8 horas, para a gente poder formar a nossa agenda de 2023. No próximo domingo, às 6h30, culto de Santa Ceia. Pela manhã, devocional escola dominical. No dia 1º de abril, nós teremos o nosso congresso infantil, que vai ser com o tema Jesus, o dono do barco. As crianças têm ensaiado todo domingo quando a gente sobe lá para cima. Tem sido uma bênção. Elas estão com o coração já a mil, nervosas, mas eu tenho certeza que nesse dia 1º de abril, a igreja será impactada pelas essas crianças. Então venha e traga um irmão, traga alguém para ser abençoado. E hoje, é aniversário da nossa irmã Edileide, A irmã Edileide manda uma mensagem, dê os parabéns, E amanhã é aniversário do nosso pastor. Também reserve o dia de amanhã para me dar uma mensagem, para honrar a vida do nosso pastor. Amém? Esses são nossos anúncios. Quinta-feira, reunião das mulheres e dos homens. Sexta-feira, GC. E continuamos. Oi? Eu já falei, não falei não? Ceia, vai ter domingo, Santa Ceia, a partir das 6h30. Amém? Deus abençoe. Pastor? Amém. Fica de pé, em nome de Jesus. Oremos. Pai, nós te agradecemos por esta maravilhosa presença. Te louvamos por cada família aqui representada. Te louvamos, ó Deus querido, por esta oportunidade que o Senhor tem nos dado de recomeçar, Deus, de repensar, de avaliar, de aplicar, Deus, tudo aquilo que o Senhor tem falado durante essa campanha às nossas vidas. Hoje foi a 5ª semana. Nós continuaremos firmes nesse propósito para a glória do teu santo nome, Pai. Ó Deus, abençoe cada família aqui representada, abençoe aqueles que estarão assistindo o culto online, hoje ou posteriormente, que o Senhor possa falar, abençoar, que o Senhor possa, ó Deus, fazer a tua vontade em nosso meio. Leva-nos para os nossos lares debaixo das tuas mãos poderosas, que os anjos do Senhor estejam acampados ao nosso redor, nos guardando e nos livrando de todo mal. Abençoa os nossos vizinhos da direita, os nossos vizinhos da esquerda, da frente, da retaguarda, do andar de cima, do andar de baixo. Ó Pai, que o Senhor possa alcançar e que através da nossa vida o Senhor possa abençoar outras vidas para a glória do teu nome. Nós declaramos, Pai, Vila Joaniza pertence ao Senhor. Cremos no avivamento do Senhor sobre este lugar. Cremos em um tempo de salvação, em um tempo de cura e libertação sobre este lugar. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Estenda as suas mãos. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a doce e infinita comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre as nossas vidas, sobre a vida dos nossos familiares e sobre a vida de todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. E a igreja diz: Deus abençoe em nome de Jesus. Dê um abraço apertado ao seu irmão.